cultura, arte, informação. República! Música, esporte e diversão. República! Atitude, juventude, energia. República! Ideia, movimento e ação. República! Fala, galera de casa, programa República na área com vocês mais uma vez, gravando aqui do nosso estúdio no CPAGE, a vista mais bonita da cidade de Montes Claros. E hoje o programa traz um tema muito importante, você vai ficar ligado aí, porque hoje nós vamos repercutir esses últimos acontecimentos que abalaram aí não só o Brasil, como o mundo, e a banalização da violência, essa violência que a cada dia a gente vem exposta aí nos telejornais, nos acontecimentos. Que violência é essa? E o jovem, como o jovem está se relacionando com essa violência? E os jogos de videogame, da internet, eles podem incentivar essa violência? Então hoje trouxemos um timaço para estar batendo esse papo, falando sobre esses assuntos. Trouxemos o diretor do TI da Unifipmoc, o professor Carlos Renato. Tudo bem, Carlos? Aqui também ao meu lado, ela que é psicóloga, é a Jéssica de Moraes, que tem um trabalho muito interessante, que vai estar falando para a gente sobre inserção de jovens no mercado de trabalho. E você que é jovem, fique ligado, porque é uma dica muito interessante. Ao meu lado direito, o prazer de receber ele mais uma vez aqui no República, ele que já é sócio do República, e quando o assunto é sério, a gente chama ele novamente, que é o professor Marcelo Moebos. Muito bom estar te recebendo hoje, e recebendo ela que está estreando no programa República, que é aluna de Publicidade e Propaganda, a Ana Caroline, a Carol, que é jogadora de videogame e de jogos violentos. Ela falou que vira os jogos todos. Nós vamos saber se isso é verdade. Mas nós vamos começar o programa, e eu já começo com o Marcelo Moebo, que está aqui do meu lado, repercutindo exatamente isso, Marcelo. 2019, a banalização da violência. Como você enxerga esses atos, esses últimos atos que ocorreram não só no Brasil, em Suzano, mas também na Austrália, como uma relação aí de banalização da violência? André, agradeço o convite para estar aqui, tratando essa questão que é tão urgente para nós, enquanto sociedade. E, primeiro, eu vejo com muita preocupação, com muita tristeza, né? Preocupação e tristeza enquanto pai, preocupação e tristeza enquanto educador, e uma preocupação imensa enquanto cidadão. Então, falar que a violência ela tem múltiplas causas, falar que a violência ela é um problema complexo, isso é lugar comum, isso é um truísmo, mas é verdade também. Então, o que me preocupa é exatamente que a gente não pode naturalizar e nem banalizar esse fenômeno. Eu fico pensando, agora em abril, a gente vai completar 20 anos de que aconteceu aquele massacre em Columbine, nos Estados Unidos. 20 anos já? 20 anos, agora em abril. Aconteceu em Realengo há pouco tempo aqui atrás, no Brasil, e agora essa coisa terrível que aconteceu lá na escola de Suzano. Então, assim, por mais que eu elencar alguns elementos, vai ficar sempre alguns de fora e que são importantes. Mas eu queria chamar a atenção para alguns aspectos, claro. Tá certo? Primeiro, né, que você tem aí esses atiradores, eles são predominantemente, né, no caso desses que eu citei, são exclusivamente homens brancos, né, e armados. Então, uma coisa que me preocupa é que hoje a gente sabe que nós estamos vivendo um momento de crise, as pessoas têm muita dificuldade de conviver com frustração, com rejeição, mas eu acho que os homens, em especial, pelo menos uma parcela ainda deles, e sobretudo quando são jovens, eles têm uma dificuldade maior, porque soma-se a isso um mundo que é diferente, talvez das expectativas, da forma como ele foi criado, na ideia de um mundo que não existe mais, que havia uma supremacia masculina. É verdade. Então, essa dificuldade de conviver com a frustração, que inclusive não é uma dificuldade muito localizada, mas ela pode adquirir uma dimensão terrível, que eu acho que, em certa maneira, foi o que aconteceu, é quando se associa a isso, que esses vão encontrar eco, essa frustração, né, essa ira, essa raiva,
vai encontrar eco em vários lugares, sobretudo com a internet. Então, a gente sabe que os jovens, por exemplo, de Suzano, eles frequentavam alguns fóruns da internet marginal, né? E eu só vou levantar alguns pontos que depois eu quero voltar, né? Sim, claro. Da internet marginal, a mesma coisa com os rapazes de Columbine, os atiradores de Columbine, e também o da Nova Zelândia, né? Então, essa internet, essa deep web, né? Essa internet marginal, profunda, escura, ela é um lugar onde você percebe que a raiva, ela encontra um eco muito grande, porque ali é um espaço onde predomina, ou se não predomina, pelo menos é muito frequente, o discurso de ódio, né? Então, ódio contra minorias, né? Discursos misóginos, discursos racistas, discursos xenófobos, né? E aí acontece que esse jovem que já está frustrado encontra esse eco, associa-se isso a uma arma, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente tinha que discutir também, porque isso diz respeito a políticas nacionais. Com certeza. Então, acontecem essas tragédias terríveis, um detalhe que eu quero, aconteceu recentemente. Inclusive, repercutir aqui com a Jéssica, é exatamente a presença dos jovens nessa cena, né? Você como psicólogo, você como trabalha diretamente com os jovens, como isso influencia mais esses jovens a terem esses atos tão insanos como a gente observou? A gente percebe que no dia a dia do convívio com o jovem, com a juventude, em si é um momento de muita transformação, é um momento de muito incômodo, de muita mudança. E aí, quando o jovem ele vive num contexto onde ele está em dúvida, onde o certo e errado ainda não é tão claro para ele, e ele encontra dentro de casa uma orientação, ele encontra em casa um afeto, ele encontra em casa alguém que se preocupa com a sua realidade, a gente percebe que o jovem ele tem uma reação diferente e responde para a sociedade também de uma forma diferente. O que a gente tem percebido é que quanto mais o conflito familiar ele é presente, quanto menos aceitação existe desse jovem que passa por mudanças, como orientação sexual, como escolha de profissão, como lugar no mundo, quanto mais a família se volta contra ele ou julga de uma forma muito negativa, ele vai procurar espaços. Como o Marcelo falou. E né? são esses espaços. E acaba achando esse retorno, esse eco desses anseios, Sim, né? sim. Galera, o papo, Marcelo, o papo é muito bom. Isso aqui seriam uns 3 programas aqui para a gente estar falando. Mas nós ainda temos o nosso segundo bloco, o nosso terceiro bloco. E agora eu tenho a grande honra de apresentar essa banda, que eu esqueci de apresentar no início, mas, claro, é uma banda aí, uma das mais destacadas no cenário do norte de Minas. Já tem um trabalho muito bacana de muitos anos. Está com novidade no pedaço. Vai bater um papo com a gente no terceiro bloco. Mas agora com vocês, a banda Tabu, fechando esse primeiro bloco com música para vocês. Levantei pela manhã, pensando o que há de errado. Pincelei algumas frases de amor num quadro negro. De matar, acordar cedo, se encontrar completamente desnorteado. Mas porém, tudo conspirou pra estarmos e sermos. O caminho se trilhou, então seguimos. De matar